paz do Senhor, mais uma vez aqui fazendo a obra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente, falar os nossos corações, abençoar essa gravação, que Deus nos ajude, né? Para que a gente venha ter um bom entendimento da palavra de Deus. Hoje eu quero ler aqui em Hebreus, a partir do capítulo 2, uma palavra importante que nosso irmão Paulo nos deixou, né? Então, Hebreus capítulo 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para estas coisas que já dantes ouviu, para que em tempo algum nos desviamos dela. Em tempo algum nos desviemos dela. Essa tão grande salvação. É isso que Deus colocou no meu coração, né? Para que a gente venha entender qual é a profundidade de tudo isso. E onde eu tenho sempre falado, tem gente que fala que as minhas lives são sempre a mesma coisa, e é mesmo, irmão. A minha live é sempre as mesmas coisas. É falar de Cristo, falar da salvação, né? E ainda tem muitos que não se atentaram, ainda ouvindo, e alguns que não ouvem, né? Vai fazer o quê, né? Não quer nem ouvir, quero dizer. Mas é isso que Deus colocou no meu coração e é isso que eu vou fazer, né? Para que a gente venha se atentar com mais diligência para essas coisas. Como Paulo mesmo diz aqui. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a sua justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A repreensão, irmão, que Paulo fala aqui, a desobediência, foi também lá no céu. Os anjos que não deram ouvidos à palavra e desobedeceram às ordens de Deus e foram lançados daquele lugar. Imagina então se a gente não der ouvidos, se a gente não se atentar, como que vai ser? Como a gente vai conseguir vencer essa batalha? Porque é uma batalha. Nós precisamos pôr no nosso coração que é uma batalha, uma luta, é uma guerra. É uma guerra, irmão. Hoje a gente está aqui, a gente não vê bem as coisas como são na verdade, como vão ser na verdade. Mas é uma guerra. Testificando também Deus com eles por sinal e milagres e várias maravilhas e dons espirituais distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, né? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Eita, coisa linda! De que falamos, mas em um certo lugar testificou alguém, dizendo: o que é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te o visites? Olha que coisa maravilhosa, né? Não foi aos anjos que Deus, que ele está falando aqui, Deus chamou para a obra futura, mas foram os homens. Ah, se o povo conseguisse colocar isso no coração, né? Que Deus não chamou os anjos, mas chamou os homens para fazer essa obra com ele.
Obra não só aqui, irmão, mas principalmente no céu. Coisa linda isso. Nós precisamos colocar isso no nosso coração. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas um certo lugar testificou alguém dizendo: o que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que te visites? Para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras da tua mão. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Quer dizer, tudo ele domina, ele dominou, ele está sobre todos e tudo. Jesus Cristo, né? Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por nós. Glória a Deus, aleluia. Aquele que crê, né, irmão? Aquele que crê verdadeiramente não vai ver a morte. Eita, Deus poderoso, isso é muito maravilhosa, essa obra que Deus fez nas nossas vidas. Quanto que eu queria que todos ouvissem, né? Ninguém perdesse essa tão grande e poderosa salvação que Jesus deixou aqui por nós. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Quer coisa melhor do que isso, né? De um dia a gente está lá com Cristo e ele chamar todos nós de irmãos, né, na frente dos anjos, né, na presença de Deus, eita glória, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-lhe-ei louvores no meio da congregação, eita glória a Deus. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui, a mim e aos filhos que Deus me deu. Eita, glória a Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Enquanto a gente está aqui no mundo, irmão, e a gente não entrega nossa vida para Jesus, para que Ele nos livra dessa morte, nós somos filhos do diabo. Ele tem o império da morte, né? Enquanto a gente não for de Deus, somos do diabo. Por isso nós precisamos muito rapidamente, quem não é de Deus, né, entregar a vida para Deus, entregar a vida para Jesus, ser batizado, né? E livraste a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O que eu tenho visto de gente por aí que tem medo da morte, mas que ainda estão no mundo, não tem ideia de que a gente pode se livrar disso pelo sangue de Jesus, né? Por isso que é bom a pregação, né? A gente ler essas coisas para que, se algum deles, porventura, né, Deus chamar e de repente ele ouvir uma palavra assim, né, e se converter, né, já é
uma grande coisa, né? É uma grande coisa a gente falar da palavra de Deus e uma alma só que for, nenhuma pregação, né? Se entregar a Deus já é uma vitória, né, irmão? Porque na verdade ele não tomou porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque aquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Já falei disso daqui, né? Ele padeceu, ele foi tentado em tudo, né? Então agora ele pode nos socorrer porque ele já sabe exatamente, ele conhece cada um de nós, as nossas tentações, então ele pode nos socorrer. Mas para isso nós precisamos ajoelhar, orar, pedir a Deus, né, para que ele venha nos socorrer. Né? A gente precisa ligar isso, ligar no céu. Né? É como você pegar e ir lá e ligar um interruptor. Pum, liga a luz. E lá do céu Deus vê. E ele socorre. Mas se a gente não ligar a luz, ficar apagado, como é que ele vai ver? Se a gente não abrir a porta, como diz a palavra. Né? A gente precisa abrir a porta do nosso coração. Orar, pedir a Deus, fazer essa ligação. Acender essa luzinha. Aí ele vê. Ele vê e nos socorre. Ainda que seja com tribulação aqui nesse lugar. Mas ele nos socorre. Na verdade, ele não deixa faltar nada. Né? Ele socorre, ele consola. Hoje mesmo, irmão, vou falar uma verdade, eu estava muito triste com algumas coisas. Eu fui até tomar banho, fiquei pensando lá no banheiro. Aí peguei, tomei banho e fui ler a palavra de Deus. Fui ler. Né? E Deus, na verdade, falou exatamente aquilo que eu estava pensando naquela hora no banheiro. E ele consolou meu coração. Então essas coisas Jesus faz, irmão. Ele não abandona. Né? Como está escrito aqui na palavra, ele não é mentiroso. Eu espero que eu consiga chegar lá para mim ler, para a gente saber, né, o cuidado que ele tem com cada uma das ovelhas. Eu vou ler o 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque aquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Glória a Deus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote das nossas confissões. É só se ajoelhar, irmão, e confiar em Deus, né? Fazer as confissões, conversar com Ele, né? O véu foi tirado. Jesus já se entregou por nós na cruz, o véu já não existe mais, nós podemos ajoelhar e conversar com Deus, Ele ouve. Né? A gente tem sabido disso, sendo fiel ao que constitui, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele a que edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Jesus Cristo, né? Que se havia de anunciar. E Moisés ele foi fiel em tudo.
Mas Cristo, como Filho, foi a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória e a esperança até o fim. Às vezes a gente está abatido com a fé lá embaixo, né? Triste. E aí Deus hoje está aqui falando, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, ao qual casa somos nós. Se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. 40 anos viram as obras lá no deserto, que na verdade foram 400 anos, né? 40 anos, mas aí depois ele fala aqui na palavra que para cada ano era 100 anos, então foram 40 anos. Aliás, foram 400 anos por causa da desobediência, né? Por isso me indignei a esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conhece os meus caminhos. Por falta de fé, por falta de conhecimento. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar de Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque temos tornados participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança até o fim. É confiança até o fim. Não podemos perder essa fé, essa confiança até o fim, porque também isso é pecado. Quer ver? Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha isso, irmão. Por não crer que Jesus é o Senhor, nosso Salvador. Não creram na pregação. Não quiseram esperar, murmuraram e caíram no deserto. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça alguns de vós. Fique para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Irmão, se a gente ouve uma palavra como Deus tocou meu coração hoje aqui de ler, a gente não pode, em espécie alguma, né, duvidar mais do poder de Deus. Né? A gente não pode mais pensar que a gente foi esquecido pelo poder de Deus. Olha que coisa linda, que exortação maravilhosa é essa que Paulo, né, que Deus nos deixou através de Paulo. Porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram.
A palavra não estava misturada com a fé. Quer dizer, não estava aqui, ó, no coração. Nós precisamos ler a palavra e colocar ela aqui, ó. A gente lê várias e várias e várias vezes até ela entrar aqui no nosso coração. Para misturar ela com a fé. Para que de jeito nenhum mais a gente duvide do poder de Deus. Olha que coisa linda que Deus tem falado aqui, né, nessa pregação através da minha vida. É uma exortação só Deus na nossa vida, né, gente? Vamos falar sério. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Se a gente já creu, nós já entramos pela fé. Tal como disse, assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Quando ele edificou o mundo, quando ele fez o mundo, ele já tinha escrito o nome desses no livro da vida. Já estava tudo prontinho lá. Mas não creu, e aí foi riscado. Uma coisa terrível, por falta de sabedoria, por falta de entender a palavra, por não pôr aqui no coração. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso, visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aquele a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse dado repouso, não falaria depois disso outro dia. Já era para estar lá, né? Já era para todos nós estar lá na presença de Deus, né? Mas por causa da desobediência, como diz aqui, porque se Josué não lhes tivesse, me embolei aqui. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Ai, meu Deus do céu. Portanto, resta ainda um último repouso. Último repouso, gente, vamos acordar, pelo amor de Deus. Ainda resta um repouso, pela misericórdia de Deus, ainda resta um repouso. Como eu queria que essa palavra rodasse o mundo, não por mim, mas pela eficácia dessa pregação de Paulo, né? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e muito penetrante. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nossa, Deus é poderoso, gente. Deus é poderoso
Ele tem poder para entrar na nossa mente, para discernir os nossos pensamentos, para saber qual é a nossa fé. Como está a nossa fé. Se a gente verdadeiramente está em Cristo Jesus. Na esperança, né, dessa vida. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Tudo se trata, né? Um dia a gente vai ter que dar conta de tudo aqui. Tudo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confiança. Outra vez Paulo fala aqui, né? Retenhamos outra vez, né, nossa confiança. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Eita, glória a Deus, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nossa, será até quando a gente vai ter essa oportunidade de ser ajudado? Até quando? Até quando? Ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe até quando a gente vai ter essa oportunidade de ser ajudado. E outra vez Deus fala aqui, né, aos nossos corações, né? Aproveita essa última oportunidade de vida, né? Vamos buscar a Jesus, vamos ler a Bíblia, vamos orar, né? Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes de Deus, para que ofereça os dons e sacrifícios pelo pecado, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo é rodeado de fraqueza. E por essa causa devo ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelo pecado. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus de Arão. Arão, ele foi chamado sumo sacerdote, né? Dentre o povo para fazer o sacrifício. Né? E ele fazia sacrifício pelo povo. Ele entrava dentro do propiciatório, né, que falam, né, do véu lá, e ele falava com Deus pelos pecadores. E então ele tinha que se purificar e também purificar o povo, né? Agora hoje já não é assim, né? Agora hoje a gente tem livre acesso nesse altar, eu digo, em Deus. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, olha o que Jesus fez por nós, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque,
do qual muitos temos de dizer de difícil interpretação, porquanto fizeste negligências para ouvir. Muitos não ouviram, né? E até hoje muitos não ouvem, né? Não deu importância a essa tão grande salvação, não deu importância à morte de Jesus Cristo na cruz, vive de qualquer jeito, não busca Deus, não busca a palavra, não busca pôr na tábua do coração. Enquanto a gente está vivendo assim, a gente ainda não deu ouvido à pregação de Jesus Cristo. Né? E por falta de fé, padece, por falta de entendimento e sabedoria, padece. Porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Já era para ter aprendido todas essas coisas que eu estou falando aqui, que Deus deixou escrito aqui. Já éramos para estar com todos nós, com todas essas coisas aqui, ó, no coração, né? Mas por falta de entendimento, de ler, de correr atrás de Cristo, ainda a gente é alimentado, como diz Paulo aqui, com leite, né? Como se fosse um bebê. Ainda a gente está como se fosse um bebê, e não com mantimento, né? Com alimento sólido, com a verdadeira palavra de Deus. Por isso que Jesus falou, né? Que se ele está falando das coisas carnais e a gente já não cria, né? A gente não, muitos não creram, né? E então, se ele tivesse falado das coisas espirituais, isso ele estava falando que ele estava falando das coisas carnais, do leite. E se ele falasse mesmo do alimento sólido, das coisas espirituais, aí que ninguém ia crer mesmo. Né? É isso que Paulo está falando aqui. E é hoje que Deus fala aos nossos corações, que já era para estar essas palavras tudo aqui na tábua do nosso coração. Já era para a gente estar com isso, a fé lá em cima já, todo mundo, né? Mas ainda não. Até hoje ainda não. Ainda tem muita gente ainda que não conhece a palavra de Deus. Tem muita gente na igreja que não lê a Bíblia. Tem gente na igreja que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos e não conhece a palavra de Deus, porque as igrejas hoje em dia não estão pregando mais a palavra de Deus. É muito triste essas coisas, irmãos. Então a gente ainda está sendo alimentado com leite porque não tem ainda conhecimento, não tem ainda maturidade para conhecer a parte espiritual. Se Deus falasse dessas coisas, realmente ninguém ia acreditar. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir também como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançado de novo num fundamento de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina de batismo, de imposição de mãos e de ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro,
recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Então Paulo está falando aqui que é impossível alguém reconhecer todas essas coisas e cair. É impossível, porque penetra, entra no fundo do coração. E a gente conhece, a gente já sabe como é, a gente não vai querer voltar atrás. Mas aí ele fala aqui, então os que caíram, né, é improvável que eles sejam renovados outra vez. Porque aí não tem jeito, né? São os que falam, que pregam as palavras, né, que não são descendentes de Deus. Tem conhecimento, mas prefere constituir um novo mandamento, vamos dizer assim. Né? Um novo edifício, como Paulo fala aqui. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem o vitupério. Porque a terra que embebebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva, proveitosa para quem ela é lavrada e recebe a bênção de Deus. Deixa eu ler aqui o 7 de novo. Porque a terra que embebebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Né? Quem recebe essas palavras sempre vai falar do amor de Deus, vai falar das coisas boas, vai falar do que produz, do fruto bom de Deus, né? Dá bom fruto. Né? Mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está a maldição. O meu fim e o seu fim é ser queimado. Eita glória! Quem não prega, né, a palavra de Deus conforme a vontade de Deus, né, não entrou essas coisas no coração. E o fim das pessoas é ser amaldiçoado e queimado, né? Mas vós, ó amados, esperamos coisas semelhantes às coisas que acompanham a salvação, e ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda serves. Deus, ele não é mentiroso. Deus, ele não é injusto, né? O que tem mais em Deus é a justiça, é o amor, é a verdade. Então, se ele falou, né, tudo isso que ele falou, e a gente realmente servir a ele, a gente esperar nele, ainda que demore. Porque essa é a falta de paciência dos santos, né? É a falta de paciência dos santos. Mas ainda que a gente, né, tenha que esperar, mas que a gente venha ter sabedoria, né? Esperar com paciência. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Eita, glória a Deus. Só tem mais um pedacinho aqui, irmão. Completa certeza da esperança. Eita glória, nós precisamos ter essa esperança, irmão, completa no nosso coração. Não duvidar, não entristecer, esperar com paciência, sabendo que Deus não é mentiroso. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez as promessas a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te, abençoarei, multiplicando-te, multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Esse é o segredo, irmãos. Mesmo que demore, a gente precisa ter paciência. Por isso no nosso coração e que ele vai fazer.
Ele vai fazer, Ele vai nos salvar, Ele vai, né, nos remir. Porque os homens certamente juraram por alguém superior a eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Deus, para mostrar tudo isso para a gente, ele se interpôs com juramento. A palavra de Deus não cai por terra. Nunca caiu. E não vai ser agora que vai cair, né? Ele falou que vai salvar cada um de nós, irmãos, vamos, né, ter essa fé, esperar em Jesus. Para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme de que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eita glória! Que palavra abençoada, né, irmão? Vamos falar sério. Exortação maravilhosa para levantar a nossa fé, para levantar, para a gente realmente lutar, né? Vencer essa guerra. É lindo demais as coisas de Deus, né, irmão? Mas que a gente venha pegar a Bíblia, ler, entender melhor. Eu, particularmente, não gosto dessas Bíblias com nova interpretação. É bom sempre a gente procurar essas Bíblias, né, antigas, que elas explicam um pouco melhor. O pessoal mudou um pouco, deixou muito a desejar, eu não gostei não. Mas que a gente venha ter, né, sobre todas essas coisas ainda que mudam a palavra, nossa fé, nossa confiança em Deus. E assim eu agradeço em nome de Jesus.